E todos quantos o tocavam ficavam curados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas macas para o lugar onde ouviu falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhes para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quanto tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs que vieram a este santuário, casa de Deus, casa de ensinamento, casa de vida, casa de crescimento. Por isso que é importante, queridos, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer o que ela nos transmite em sua essência, que dá vida, que nos faz mudar de pensar e de viver. No livro nós acabamos de ler, dos Reis, para aqueles que têm a Sagrada Escritura aí, a liturgia da palavra, lendo, procurando ver as coisas. Salomão traz a arca para o templo e lá ele coloca a arca no templo e aparece a nuvem e a glória de Deus. Era a concretização da aliança de Davi em Salomão com Deus. A arca volta para o seu lugar de origem, no templo. Mas, queridos, a compreensão aqui do Antigo Testamento era um Deus escondido em uma nuvem, mas ao mesmo tempo se revela em sua glória. São essas coisas, queridos, que abrem o nosso coração, nos traz alegria de ver uma verdade que é tão visível e real diante de nós. A partir de Jesus Cristo, meus queridos, o Filho de Deus não é mais uma nuvem, não é mais uma glória que se esconde, mas é numa própria concretização de um Deus, queridos irmãos, que vive, caminha e está com o seu povo. Olha o que fala o Evangelho de hoje. Jesus descendo da barca com seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam aprendendo a acreditar, aqueles que estão aprendendo a viver a vida que Jesus traz para todos. Hoje nós temos, queridos, não mais um Deus escondido, mas um Deus presente e vivo, real no meio de nós. A Eucaristia, queridos. Quantas pessoas poderiam ter uma vida nova
se acreditasse mais nesse Cristo, em Jesus, na sua própria igreja. São Paulo nos fala ontem: eu vos apresento, meus queridos, não através de discursos, de pomposidade, mas apresento a vocês um Cristo, o Cristo crucificado. Não um Cristo criado pela sabedoria humana, que muitas vezes nós seguimos ele, mas o Cristo crucificado, aquele que reparte o pão, aquele que cobre o que está nu, meus queridos, aquele que nos torna sal, que nos torna luz para os homens. Apresento a vocês o Cristo crucificado. E qual dos dois Cristos, meus queridos, nós seguimos? O Cristo crucificado ou o Cristo criado pela nossa sabedoria humana? O Cristo crucificado, queridos, é aquele que nós nos envolvemos com Ele mesmo. Procuramos nos tornar a sua imagem e semelhança. Procuramos fazer aquilo que Jesus nos manda. Hoje em dia, as pessoas seguem o Cristo, muitas vezes, no nosso coração. Quantas pessoas não estão esperando esse Cristo desembarcar para pedir a cura, muitas vezes, para pedir alguma coisa. E Deus dá, meus queridos, porque é bom. Olha o que o Evangelho fala. Ele não falava nada, mas as pessoas queriam e ele recebiam pela fé. Mas o Cristo crucificado, queridos, nos envolve de tal maneira que nós devemos agora não somente pedir a nossa cura, muitas vezes, dos nossos problemas exteriores, mas a cura a interior, querido, a conversão do nosso coração. Principalmente no primeiro mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Muitos esperam o desembarque de Jesus para curar o exterior, mas não procura a cura a interior. É por isso que Deus fala no Antigo Testamento: reparte com teu irmão o teu pão. Mas se é difícil, queridos, encontrar pessoas que repartem o pão com o seu irmão, o mais fácil, muito mais difícil é aquele repartir o pão da fé. Como Jesus reparte na Eucaristia, e sobra ainda muitos e muitos cestos. Cobriu aquele que está nu. É difícil dar uma capa para uma pessoa, muito mais é difícil cobrir a pessoa com a tua fé, meus queridos. É isso, meus queridos, que nós devemos ver. Repartir e viver o Cristo crucificado. Repartir o pão, meus queridos, é a fé. Repartir o amor. Repartir os dons do reino de Deus. Repartir o nosso testemunho na igreja de Cristo. Essa igreja, meus queridos, que vai muito mais profundo do que um simples pão na matéria.
É essa igreja de Cristo e Cristo crucificado, queridos, a nossa igreja. As outras denominações, as pessoas procuram só a cura exterior. Mas nós não, vamos profundamente na raiz do problema, porque Jesus nos leva lá, meus queridos. Que todos possam compreender, queridos, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer nos elevar para uma experiência que está além da nossa compreensão, mas que está bem diante de nós. Jesus na Eucaristia. Procuremos nos aprofundar mais, queridos, com este Deus que nos torna livres para caminhar nessa face da terra, levando em nossas mãos as obras de fé, as obras de Cristo e Cristo crucificado.